Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vascão da Gama. Antes de tudo, gostaria de desejar um bom dia para você que me assiste por aqui. Hoje tem jogão de bola aí, Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, um jogo com um clima tenso, um jogo ali que teve toda uma polêmica envolvida aí no jogo passado, mas enfim, mais tarde na nossa live vamos falar mais sobre esse jogo. Neste vídeo aqui eu quero trazer para vocês aqui a situação de mais um jogador no departamento médico. Mais um jogador vai precisar passar por cirurgia para poder corrigir coisas de lesão. E eu tô falando do Adson. Você provavelmente já viu a notícia do Adson por aí, mas aqui eu vou também repassar essa notícia porque eu acho importante para quem me assiste aqui. Beleza? Então peço para você o de sempre. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, para você não perder quando a gente postar conteúdo aqui. Deixa seu like no vídeo que isso ajuda demais, principalmente vídeo, tá? Ajuda demais aqui o YouTube entregar para mais pessoas. E se você puder também, compartilhe esse vídeo e espalhe essa palavra com mais alguém. Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos falar sobre essa questão de lesões envolvendo alguns jogadores do Vasco. Aí obviamente que eu vou falar do Adson, mas é importante também ressaltar que a gente está com um departamento médico com alguns jogadores, e eu falo com relação a todo tipo de lesão. A bruxa sim, ela tá solta no Vasco da Gama, tá? Então um jogador aí que recentemente teve um problema e a gente precisa atualizar esse problema aqui envolvendo esse jogador é o caso do David. David recebe alta de internação, mas desfalca o Vasco contra o Atlético Paranaense. O clube preserva o atacante que estava internado com quadro de celulite facial. Ele volta a treinar na quinta-feira, de olho no jogo contra o Vitória. Informação aqui do Bruno Murito e do Tébaro Schmidt, ambos setoristas, jornalistas ali do GE. Então o David, só teremos David provavelmente aí contra o Vitória, tá? Ele tá se recuperando de uma lesão que até então eu nunca tinha visto falar dessa lesão, pelo menos no futebol. Pode ser uma coisa bem recorrente, pode ser uma coisa normal aí no mundo que a gente vive, mas no futebol só com o Vasco que acontece esse tipo de coisa. Mas bem que o David já tá recuperado aí e só falta agora ser um pouco poupado, porque provavelmente deve ter tomado antibiótico, deve ter tomado alguns remédios ali, e aí a gente sabe que até ele, por exemplo, se limpar desses antibióticos, muita coisa precisa acontecer. Então sobre o David é isso, e agora eu já vou passar para o Adson aqui, que é o principal motivo deste vídeo aqui. E aí eu pergunto para vocês, tem coisa que só acontece no Vasco, hein? O Vasco tá num azar danado com relação a essa questão de lesão. Muitos jogadores no departamento médico, e antes de eu ler a matéria para vocês aqui e explicar o que está acontecendo com o Adson, eu posso falar por alto aqui alguns jogadores que vêm sofrendo aí com lesão, inclusive jogadores importantíssimos para o Vasco da Gama. Temos aí o João Vitor, que voltou, mas já está sentindo dores ali na coxa, já está sentindo dores ali. João Vitor, que saiu da nossa zaga, e a nossa zaga ela desmoronou. Então temos essa preocupação com o João Vitor. Temos dois jogadores aí que estão há um ano praticamente sem jogar, com lesões sérias, estão retornando, mas foram jogadores importantes, que é o Paulinho Paula e o Jair. A gente tem, por exemplo, a gente não pode esquecer do Guilherme Estrela, que foi um jovem da base aí, que é um jovem da base, que surgiu muito bem, tá? Oscilou, não, surgiu muito bem, fez um golaço ali contra o São Paulo, se destacou, mas aí por conta de um problema congênito que ele tem, né? Um problema que ele já nasceu com esse problema, ele, por exemplo, teve que fazer uma cirurgia ali e ficou de fora por um longo tempo também. A gente pode citar recentemente o caso do Felipe Coutinho, que, por exemplo, tinha tudo para se recuperar, tinha tudo para poder fazer ali e exercer seu futebol de forma eficiente, se recuperando, entrando em forma, mas aí o cara se recupera de uma lesão e aí já vem essa situação aí de que ele pegou a gripezinha, né? Vocês sabem do que eu tô falando aí, eu fico com medo de falar essas palavras aqui, porque sabe como é que é o YouTube, né? Mas você sabe o que ele pegou. E aí, Felipe Coutinho também não teremos ele,
para poder jogar hoje, no caso. Provavelmente, talvez, contra o Vitória, provavelmente. E se não voltar contra o Vitória, só no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo da volta. Ainda vai ter que viajar. E tá muito complicado. E aí, sobre essa situação do Adson, por exemplo, tá aí, ó. Com fratura na tíbia, Adson passará por cirurgia e desfalcará o Vasco. Atacante vira mais um desfalque para o duelo contra o Atlético, pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Prazo de recuperação após a cirurgia é de 10 a 12 semanas. Então, a informação aí, óbvio, do Bruno Murito e do Tébaro Schmidt, do GE. Então esquece, irmão. Esquece Adson pro resto da temporada. Em vídeos aí de canais aí, por exemplo, especialista falando que depois que ele fizer a cirurgia, para se recuperar pode levar aí 1 ano, cara. É o prazo mínimo aí, 1 ano. Então, cara, tá complicado, né? Tá complicado. Acho que os caras têm que chamar o Cabo Daciolo, ir lá fazer oração em São Januário de novo. O Cabo Daciolo que é vascaíno roxo, tá? Ir lá, orar tudo lá, porque, meu amigo, tá difícil. É jogador se lesionando, é torcedor quebrando o pé dentro de estádio, porque foi bater pênalti. Então tá muito complicado essa situação do Vasco. E tem situações aí que a gente não pode nem culpar a preparação física, porque é um ritmo de jogo que todo mundo tem e vai encarar. E no Vasco não vai ser diferente. Então, trazendo aqui, repassando um pouco disso aqui, dessas questões de lesão do Vasco, é importante a gente fazer esse tipo de vídeo, porque a gente abre aqui informações envolvendo jogadores, e isso é fundamental para a gente esmiuçar, passar para o torcedor do Vasco tudo que está acontecendo dentro do clube, principalmente nessa parte aí do departamento médico. Obviamente que a escalação do jogo mais tarde, preparação lá e tudo mais, a gente vai fazer no nosso pré-jogo, na nossa live aqui na parte da tarde. Beleza? Então essas foram as informações. Peço para você, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve se você ainda não se inscreveu. E valeu, tamo junto, até mais tarde. Beleza?